Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina neste domingo da ressurreição. Domingo da ressurreição do Senhor. Vivenciamos todo esse tríduo pascal e hoje nós celebramos com alegria dizendo que Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Que a gente possa não somente dizer isso, mas saborear, viver esse mistério na nossa vida. Que alegria, que felicidade poder dizer que Ele vive, Ele vive. Jesus ressuscitou. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, São João, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 9. São João, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Porque Ele vive, eu posso crer numa amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode cantar isso, cantar com a sua alma, sim, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. São Paulo falou que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, a nossa fé cristã, ela abraça esse mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Nós muitas vezes somos criticados por alguns irmãos protestantes que não compreendem e dizem que porque existe uma cruz nas nossas igrejas, a gente adora um Cristo morto. Mentira, isso é ignorância. Nós não acreditamos em um Cristo morto. Nós acreditamos em um Cristo que passou pela cruz. A cruz ali é sinal de que Ele se entregou por nós. Mas Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar com Ele. Aqui está o fundamento da nossa fé, que nós não podemos abrir mão. A fé cristã supõe essa fé na ressurreição. Essa fé em uma vida nova, em uma vida transformada. Entenda bem, eu sei que ao longo dos tempos,
muitos teólogos começaram a dar muitas interpretações a respeito da ressurreição. E um deles, muito conhecido, dizia que a ressurreição física de Jesus não seria tão importante. O que era importante era despertar a nossa consciência para a presença do ressuscitado. Então era quase que uma ideia. Não. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou em corpo e alma. Jesus ressuscitou na sua carne e ele fez questão de evidenciar isso. Quando nos evangelhos mostra lá Jesus dizendo: olha, toca aqui, tem alguma coisa aqui para comer. Era um corpo glorificado, mas era um corpo. Uma vez lendo aquele livro do Papa Bento XVI sobre a morte e a vida eterna, um livro de escatologia muito interessante, graças a Deus já traduzido para o Brasil, ele disse: como é que a gente pode excluir da ressurreição a dimensão corpórea se a gente construiu a nossa vida, a nossa busca pela santidade no corpo? Então é importante sim, por isso que a gente proclama no nosso credo a ressurreição da carne. Então, povo amado de Deus, se a gente viveu toda a nossa vida buscando a Jesus, servindo a Jesus, amando a Jesus, nesse corpo aqui, esse corpo aqui um dia vai provar a ressurreição. Como diz Santo Agostinho, tão lindo, né? A gente nas liturgias de corpo presente, na liturgia que a gente reza pelos falecidos, a vida que não é tirada, mas ela é transformada, a vida de Cristo. Mas também a nossa vida, ela não vai ser só tirada, ela vai ser transformada. Nós não acreditamos que a morte é um ponto final. Nós acreditamos que a morte é um mistério. Passagem, Páscoa é passagem da morte para a vida. E São Paulo nos diz que o que Deus está preparando para nós são coisas que os ouvidos não ouviram, que os olhos não viram, que a mente não é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para nós. Se a gente parasse para pensar o que é o céu, o que é a vida eterna, a gente não ia temer tanto a morte como nós tememos. É lindo quando São Francisco, pertinho já de morrer, ele chama a morte de irmã. Por quê? Porque ele estava consciente, ele estava seguro de que a morte não era um ponto final, era apenas uma vírgula para uma vida muito maior e melhor. E essa vida ela começa exatamente da nossa fé na ressurreição. Isso não é somente um detalhe, é uma necessidade. Quem crê em mim tem a vida eterna. E não é somente terá, tem. Já nessa vida nós podemos provar a graça da ressurreição, de uma vida ressuscitada. Lembro muito bem o cardeal Raniero Cantalamessa, nesses dias, em uma das suas pregações, ele dizia: a ressurreição, né, do filho da viúva de Naim, aquele garotinho lá, foi ressuscitado, morreu de novo. O Lázaro que Jesus ressuscitou, ele morreu de novo. Mas a ressurreição que Jesus quer nos dar é uma ressurreição eterna. Por isso que o cardeal falava da ressurreição do coração. E eu vou falar muitas vezes sobre isso aqui durante esse tempo pascal. A ressurreição do coração, esse ressuscitar todo dia com Cristo, para uma vida melhor, para uma vida de acordo com a vontade dEle, uma vida segundo o Espírito Santo. Sim, Senhor, ressuscita o nosso coração, para crer em Ti, para Te ter como centro das nossas vidas. Que a fé na ressurreição não seja apenas um detalhe, mas seja fundamento dos nossos passos, porque nós não cremos que a morte seja um fim, um ponto final. Ela é apenas uma vírgula que nos leva para Ti, que nos conduz a Ti. E contigo nós queremos estar, Senhor. Dai-nos esta graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe.
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.